Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre liberdade de expressão e especialmente sobre liberdade de imprensa. O psicólogo PhD Jordan Peterson afirma que a liberdade de expressão não é só mais um direito, é o direito. Porque, em última análise, a ignorância humana, aliada à imprevisibilidade do futuro, nos obriga a discutir o tempo todo o que nós devemos e o que nós não devemos fazer enquanto sociedade. Eu gosto dessa definição do professor Peterson porque ela dá uma dimensão concreta para um direito que às vezes soa um pouco abstrato. E falando em trazer a discussão aqui para a nossa realidade, além de ser um tema fundamental para a democracia, a liberdade de expressão é um foco de profunda divergência entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, os dois pré-candidatos que lideram as pesquisas eleitorais no país. O posicionamento do atual presidente da República é muito claro. Ele defende uma imprensa livre, com menor dependência financeira do governo, sem regulamentação estatal, sem interferência editorial de assembleias de controle social e sem mecanismos de censura prévia de conteúdo na internet. Já o ex-presidente não é muito claro na sua proposta de regulamentação da mídia e da internet. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. Uma explosão de fake news, o senhor quer falar sobre isso? É a utilização dela para tudo que é sacanagem, para tudo que é podridão. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais pro bem do que pro mal? E quem decide o que é o bem e o que é o mal? Um consórcio, uma assembleia, um comitê? Uma agência criada por políticos corruptos, lavadores de dinheiro? E falar mal do governo vai ser considerado mal? Muito esquisito e muito vago isso aí. Por outro lado, a posição do atual presidente é bem definida e foi reiterada ontem em discurso na abertura dos trabalhos legislativos lá no Congresso Nacional. E afirmo, meus senhores, me sinto hoje parlamentar aqui também. Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia. Não interessa por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa, garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país. Como vocês perceberam, o presidente fez uma declaração enfática em defesa da liberdade de expressão e assumiu um compromisso público de oposição a projetos que proponham a regulamentação da mídia, especialmente da internet. O presidente também sinalizou que espera a mesma postura dos demais poderes, a saber, o legislativo e o judiciário. E a gente sabe que tanto nos corredores do Congresso quanto nos gabinetes do STF sobra iniciativa e sobra ambição para intervir. Na real, os avanços contra a liberdade de expressão, especialmente na internet, nas redes sociais, já saíram há muito tempo do campo da especulação e já se materializaram em projetos de lei, no caso do Parlamento, e em inquéritos inconstitucionais, no caso do Supremo, que já ordenou censura de matérias, remoção de perfis e até prisão de críticos mais entusiasmados. Daí para a regulamentação da mídia é só um pulo. E só lembrando que quando a turma fala em regulamentação ou até democratização da mídia, isso é um eufemismo, é um jeito mais suave, mais agradável de descrever uma ideia muito perigosa. Ter o governo interferindo na imprensa e na comunicação online entre os cidadãos. É aquela velha conhecida tentação autoritária dos governantes de exercerem maior controle sobre a informação que vem a público. Maior controle jurídico, maior controle financeiro e maior controle editorial. Eu te dou uma chance para adivinhar quem é o maior defensor da regulamentação da mídia e da internet hoje no Brasil. Uma dica, é uma pessoa extremamente ressentida pelo tratamento que recebeu da imprensa na época em que ele era corrupto. E depois do intervalo, a gente fala disso. Boletim Coppola. O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela, mas contra fatos não há argumentos. O Bitcoin já superou o ouro e é o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a Coinext, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, acesse coinext.com.br/JP, abra sua conta e ganhe R$25 para experimentar a plataforma. Boletim Coppola.
Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a liberdade de imprensa e a diferença de abordagem sobre esse tema entre as candidaturas de Lula e Bolsonaro. Durante seu governo, Lula e o então ministro da Comunicação, o ex-guerrilheiro da Rede Globo, Franklin Martins, criaram um projeto que previa a criação de uma agência nacional para regular concessões de rádio e televisão. Era um calhamaço com quase 300 artigos e normas. Também veio do Lula aquela ideia esdrúxula, aquela proposta de criar um conselho para fiscalização da profissão de jornalista. Imagina o absurdo, determinar quem pode ou quem não pode se endereçar ao público para transmitir uma informação ou emitir uma opinião. Enfim, essas ideias de cunho intervencionista não prosperaram naquela época, mas hoje são uma prioridade declarada do Lula. O grande problema é que o Lula de 2022 é uma versão rancorosa e piorada do Lula de 2002, aquele que tentou expulsar do país um jornalista americano que escreveu sobre os hábitos alcoólicos do ex-presidente. Porque chamar de genocida pode, né? Chamar de bêbado, aí não. Tudo tem limite. Desde que se livrou da justiça e se tornou elegível pelas mãos do STF, Lula tem sinalizado a sua profunda insatisfação com a cobertura feita pela imprensa por ocasião dos crimes que ele cometeu. Isso de acordo com a Polícia Federal e com os tribunais. É meio bizarro, mas o Lula é um mentiroso tão convicto que ele parece se sentir genuinamente injustiçado por ter sido tratado como criminoso. Você sabe, 9 meses, quantas horas eu tive do Jornal Nacional contra mim? 13 horas. Em 9 meses eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tive 55 capas de revistas contra mim. Eu tive 989 editoriais de jornais contra mim, fora a primeira página, a segunda página, a terceira página, a quarta página, fora 90% dos programas de rádio. Inclusive esse aqui. Como vocês viram, é perceptível que o Lula carrega muitas cicatrizes e até algumas feridas abertas desde aquela época. E bem feito. O melhor jeito de não ser chamado de ladrão na rua é não ter roubado. Mas toda essa experiência traumática que arruinou a sua biografia, que expôs o seu verdadeiro caráter e que manchou a sua reputação para sempre, só reforçou o seu desejo autoritário de interferir e de controlar a mídia. A ponto do Lula usar como argumento a favor da regulamentação a semelhança entre ele e o seu falecido amigo ditador da Venezuela. Aspas, eu vi como a imprensa destruía o Chávez. Aqui eu vi o que foi feito comigo. Essa fala é muito preocupante, porque levou menos de uma década para a imprensa livre ruir sobre a ditadura venezuelana. E o modus operandi é muito similar ao proposto pelo PT, uma lei nacional que enfraquece os grupos tradicionais de comunicação sob pretexto de combater o oligopólio. Depois vem a distribuição de verbas públicas para emissoras locais e produtores de conteúdo simpáticos ao governo. Aí na sequência vem as exigências de conteúdo, como a obrigação de veicular publicidade e narrativas governamentais e, finalmente, um conselho, um comitê aparelhado pelo Estado, com poderes para advertir, para multar e até fechar veículos de comunicação com base na sua linha editorial. Hoje, o único grande jornal independente que ainda opera na Venezuela e pode noticiar a miséria, a violência e as transgressões aos direitos humanos no país é o El Nacional, que por causa disso sofre perseguição política e judicial. Mas o que não falta na Venezuela é mídia e jornalistas bancados pelo governo. A propósito, dá uma olhada no que o Lula pensa sobre isso. Eu fui democratizar um pouco isso, repartir isso. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos, acho que 348 ou 438 meios de comunicação que recebia dinheiro do governo federal. Nós chegamos a 4 mil. É pouco. É pouco, porque regulamentar significa você também criar condições do o pequeno jornalzinho do interior, a pequena rádio do interior, receber o mínimo de auxílio, sabe, para funcionar. É exatamente o que a gente comentou aqui. Começa pelo controle jurídico, avança para a influência financeira e termina com a interferência editorial. E para que não reste dúvida sobre as intenções do PT em 2022, vejam essa fala recente do Lula. Aspas, nós vamos ter compromisso público de fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação e espero que os senadores e os deputados entendam que isso é necessário para a democracia. Inclusive, vamos discutir com a sociedade uma regulamentação da internet. Quero voltar para corrigir as deficiências que não conseguimos corrigir quando eu era presidente. Bom, para fechar, só um
último desabafo. Essas declarações do Lula têm viés claramente autoritário e são uma antessala da censura. Qualquer jornalista, qualquer profissional da imprensa que apoia essa candidatura está vivendo uma síndrome de Estocolmo, ou seja, está criando uma afeição pelo seu próprio agressor. E provavelmente, daqui a alguns meses, a sociedade brasileira vai ter que escolher entre alguém com fala ríspida, mas que pelo menos defende o nosso direito de falar, ou alguém com fala mansa, mas que quer limitar a nossa liberdade de expressão e controlar a informação que chega até nós. Não deveria ser uma decisão difícil para ninguém. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.